Uma coisa que me incomoda é marmanjo que faz beicinho. E na família Bolsonaro tá cheio de beicinhento. Nossa, como esses caras fazem birra. O Carluccio fez e o birrento da vez é o Flávio Bolsonaro, que ficou chateadinho com o papai porque o Bolsonaro rifou a candidatura dele a prefeito do Rio de Janeiro ao vivo na Jovem Pan sem o comunicar. Mas o Flávio ele ficou aliviado porque ele sabia que tomaria uma lavada, possivelmente, do Eduardo Paes. Só que o lance, pessoal, é que o Flávio tem pretensões presidenciais para 2026 e ele queria usar a candidatura no ano que vem para poder testar se ele é o herdeiro ou não do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele, ao meu ver, boicotou o filho. Na sua opinião, o Bolsonaro, ele agiu para prejudicar o Flávio Bolsonaro de caso pensado? Ou era só medo mesmo de expor a candidatura do Flávio nessa indefinição do Mauro Cid? Deixa o seu like se você concorda comigo que o Flávio ele é um birrento e se inscreva no canal. Essa história do Bolsonaro de rifar a candidatura do filho aconteceu ao vivo durante uma entrevista à Jovem Pan. O Bolsonaro falou que o Flávio não vai disputar 2024, não vai disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Talvez ele ficou com medo, né? Porque o Flávio, na última vez que ele disputou a prefeitura, em 2016, ele teve um piripá que se borrou todo. Ele liberou ali, ele começou a fazer procriação de Eduardo Bolsonaro pela parte de baixo, né? A Jandira Fegaro falou assim, nossa, tá fedendo, é mesmo o Eduardo, né? O Eduardo tá aqui, isso não pode, ele tá com ponto eletrônico aqui, auxiliando o irmão, falando esse monte de bobagem. Mas, picardias à parte, isso de fato aconteceu. Eu até contei sobre esse lance do esfíncter do Eduardo Bolsonaro pro canal de membros, link aqui no card, conteúdo de membros. Enfim, o Bolsonaro rifou a candidatura do Flávio, não comunicando previamente o filho, falando que ele vai ser alguém importante para o xadrez político. Conversa para boi dormir. O Bolsonaro, ele tem algumas preocupações com a candidatura do Flávio. A primeira preocupação é com o imbróglio envolvendo o Mauro Cid. O que pode sair daquele celular? Ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia. O celular tá falando, o Mauro Cid tá em silêncio, o celular tá falando. E o Bolsonaro ele não quer qualquer tipo de exposição que possa ser uma exposição negativa. Ainda mais agora também, às vésperas de uma cassação no TSE. E o Flávio tem problemas lá no Rio de Janeiro, é capitão Adriano, é milícia. Então quanto menos exposição o Flávio tiver, melhor. Além do que, o nome da Michelle também está sendo ventilado como uma candidata lá no Rio de Janeiro pelo próprio PL. A Michelle já está ali com uma crisezinha com o Carluccio. Tem uma crise também com o Flávio, é péssimo, o Bolsonaro não quer nada disso. Como nós já comentamos também, link aqui no card. O Flávio ficou chateado, segundo a Bela Megali. O Flávio ficou chateado porque ele pode até ter condicionado a candidatura dele à prefeitura do Rio de Janeiro a autorização do papai. Mas ele esperava que a comunicação fosse um pouco melhor trabalhada, né? Que ele fosse avisado antes, não pego desprevenido. Ele se sentiu um nada, ele se sentiu traído pelo Bolsonaro. Bolsonaro vai à Jovem Pan e fala ao vivo que rifou a candidatura do filho. Pegou mal, Flávio se sentiu desprestigiado. Porém, o Flávio, como ele é um covardaço, segundo as informações também da Bela Megali, ele ficou até aliviado. Porque para a família Bolsonaro sofrer mais uma derrota, agora no reduto deles, no Rio de Janeiro, para o Eduardo Paes, o prefeito ostentação, que é o aliado do Lula, né, e é o favorito, pegaria muito mal, seria muito ruim, muito negativo para a família Bolsonaro como um todo. Por isso que o Flávio, até de certo modo, ficou aliviado. Mas tem um problema, porque o Flávio Bolsonaro, ele quer se colocar como sendo um possível herdeiro do Bolsonaro. O próprio Valdemar Costa Neto falou que o Flávio ele tem possibilidade de ser presidente da República. Mentira, não tem nenhum. Não, mas o Flávio pode ser candidato à presidência em 26, o Flávio tem grandes condições de ser o herdeiro do Bolsonaro. E essa candidatura à prefeitura de 2024 poderia ser um bom termômetro para o Flávio. Quais são os votos dele? Como que ele sai em debate? O que pode ser colocado contra ele em uma disputa local? E o que pode ser colocado contra ele numa disputa local é o que pode ser colocado contra ele numa disputa nacional. Então ele olhava para 2024 com olhos em 2026 e talvez 2030. O problema é que o Bolsonaro não quer ninguém herdando o seu espólio político. Óbvio, porque se os votos de Bolsonaro, o seu poder político, o seu capital político migrar para alguém, o PL pode dar uma defenestrada nele. E ele perde o dinheiro do PL, que é o dinheiro que arca com os advogados. Então o Bolsonaro ele pode ter podado o Flávio justamente para evitar um crescimento do filho. O que você acha dessa minha
suposição. Faz sentido? Bolsonaro traiu o Flávio? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. De qualquer modo, o PL não queria mesmo o Flávio Bolsonaro como candidato. Não queria. Justamente por isso, né? Porque iria expor, o Flávio poderia ser derrotado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Eduardo Paes, e sempre o nome alternativo ao do Flávio acabava surgindo. O nome que surgia era do Walter Braga Neto, e agora o nome dele voltou com força. O Braga Neto não parece muito disposto a sair como candidato. Ainda mais nesse momento que o nome dele está na mira também de investigações por conta da relação dele com o Mauro Cid, com o Elcio Franco, os atos antidemocráticos, toda aquela história toda que você já sabe, link aqui no card. Quase falo Elcio Franco. O general Braga Neto falou o seguinte: eu posso sair, contanto que o Bolsonaro venha aqui, faça uma massagem nos meus pés, um almoço pra mim e me peça, se humilhando, para que eu possa disputar 2024. Não é bem assim essa história, mas de fato o Braga Neto ele quer que o Bolsonaro peça pessoalmente a ele para sair, mostrando que ele não está muito disposto a ir para essa empreitada, não. O Bolsonaro, por sua vez, ele tem receios, né, com o PL, como a gente já viu também, o PL fracassou nessa empreitada do Bolsonaro, link aqui no card. A quantidade de filiados do partido não atingiu o número que era o número esperado. E o Bolsonaro, o que ele tem feito? Tem culpado o Flávio. O Bolsonaro, na verdade não é bem o Bolsonaro, é o entorno do Bolsonaro, ou seja, tá falando pelo Bolsonaro. O entorno do Bolsonaro tem dito que o Flávio atrapalha o pai com visões políticas equivocadas. O Flávio passa a informação para o Bolsonaro que todo o imbróglio envolvendo o TSE e a cassação política já acabou. Como nós vimos, não acabou. Link aqui no card, porque o Alexandre de Moraes articulou com o Lula e pavimentou a cassação do Bolsonaro, com a escolha pelos 2 novos ministros do TSE. Bolsonaro tá lascado. Bolsonaro tá lascado e tem que lidar agora com o filho birrento, porque o Carluxo também teve uma birra. Aquela história de sair das redes sociais, não vou mais porque eu estou sendo desvalorizado, eu sou voluntário, eu não ganho nada, foi uma birra imensa do Carluxo. A gente viu, ele abandonou a rede social do pai, as redes ficaram ali semanas, um mês sem qualquer tipo de atualização, ele até mudou a senha para que ninguém pudesse entrar. Foi um negócio ridículo, patético, com o Carluxo só querendo buscar valorização e demonstrar importância pro pai. Aí depois ele voltou. O Paulo Capelli, que é o colunista do Metrópolis, falou que o Bolsonaro sabia que o Carlos ia voltar. Só tava precisando de um carinho. Carluxo só queria um carinho. Vamos dar lá um carinho pra ele, mostrar que ele é importante, que depois ele volta. E de fato voltou. Então o Bolsonaro tinha certeza. E agora tem que ficar lidando com filho birrento, com esposa que o trai politicamente, que joga a culpa em cima dele. É uma família bastante tradicional, né? Da família tradicional brasileira. Um querendo apunhalar o outro pelas costas. É uma coisa impressionante. Eu, no fundo, tenho muita dó da família Bolsonaro. Essa é a verdade. Dá pena, não dá? Vocês também não ficam com pena? Um querendo apunhalar o outro, mas é uma coisa assim, patética.